do Senhor a todos os irmãos. Deus abençoe a tua família, o teu ministério, a tua chamada. Que Deus abençoe o propósito que Deus tem com você nessa terra. Amém? Vamos para mais uma reflexão de Jesus, que nos encontra aqui no Evangelho de Mateus 28:11. Aqui Deus tem algo para nos passar, Deus tem algo para nos revelar nesta tarde, nesse começo de noite. Amém? Diz assim, Mateus 28:11. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade, encontraram os principais sacerdotes, tudo o que sucedera. Reunindo eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormiam. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós os persuadiremos e vós poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Amados, nós estamos entendendo aqui que a palavra do Senhor diz aqui da morte de Jesus. E Jesus, o seu corpo foi levado, e a Bíblia diz assim, que colocado uma pedra muito grande, e colocaram 2 guardas à frente do sepulcro, para que não houvesse nenhum roubo ou não furto do seu corpo, para que eles ficassem ali guardando o corpo de Jesus. A Bíblia diz assim que no 3º dia, quando olharam a pedra, Jesus não estava mais lá, ele tinha ressuscitado. Então os soldados voltaram para os sacerdotes e disseram: olha, roubaram, o corpo dele sumiu. Não viram homem, não viram ninguém rolar a pedra, nem mexer na pedra. Só sabiam que o corpo de Jesus tinha sumido. Os sacerdotes então falam para os guardas: faremos assim, nós vamos dar algum dinheiro para vocês, e vocês, todos que perguntarem, vocês vão falar que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. Então os soldados pegaram esse dinheiro, mas perguntaram para os sacerdotes: e nós? O que os guardas, o que os generais farão com nós, sabendo que o corpo foi roubado? Aí os sacerdotes dizem para os guardas o seguinte: os governadores, aqueles que estão acima de vocês, pode deixar conosco, que a gente vai conversar com eles. Traduzindo pelos dias de hoje, irmão, os sacerdotes compraram os soldados, os sacerdotes compraram os políticos, como está dizendo nos dias de hoje. Os sacerdotes compraram os governadores. E aí, a Bíblia nos diz aqui que eles voltaram lá e todas as pessoas que iam até o corpo ou sepulcro para ver Jesus, eles diziam: os discípulos levaram o corpo de Jesus. Os discípulos roubaram o corpo de Jesus. O que eu quero dizer nessa tarde aqui, que assim como nos dias de hoje, nós temos que analisar. A Bíblia diz assim que os sacerdotes estavam junto com o governo. A igreja não pode andar com o governo, a igreja tem que andar separada do governo. A igreja tem que mostrar transparência para o governo, tem que mostrar, além de mais transparência, tem que mostrar a luz para o governo, e aonde há luz não há treva. Não há uma junção do governo e a igreja, não. A Bíblia diz assim que os sacerdotes andavam com o governo. Esses homens aqui, no dia do juízo final, no dia que Jesus voltar, darão conta, porque a Bíblia diz aqui na palavra que até o dia de hoje os judeus acham que alguém levou o corpo de Jesus. As autoridades não podem comandar a igreja. As autoridades têm que escutar a palavra. Quem tem que dar direção para o mundo e para as autoridades são a igreja. E Deus quer levantar, nos dias de hoje, homens e mulheres com a palavra de autoridade, com discernimento, com sabedoria, com integridade pura na palavra dele. O Senhor não quer levantar homens como esses soldados que andam na mentira. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo.
O que o Senhor quer levantar, homens e mulheres dispostos a guerrear, a trazer a palavra, a ministrar o evangelho. O que o Senhor quer levantar, que homens e mulheres preguem o verdadeiro evangelho. Eu escuto dizer por aí que o evangelho mudou. Não, o evangelho não mudou, continua o mesmo. Continua Mateus, Marcos, Lucas e João. Quem mudou foram os homens. Nessa época que os sacerdotes tinham mudado. Por quê? Porque eles não aceitavam os milagres de Jesus. Eles não aceitavam a obra de Jesus. Então o que eles queriam fazer? Eles queriam colocar Jesus muito longe deles, mas muito longe mesmo. E trazendo nos dias de hoje é a mesma coisa. Às vezes nós não aceitamos a palavra de Jesus. O que nós aceitamos hoje em dia é uma palavra que vai mexer com o meu ego, com o teu ego, que vai nos massagear por dentro, mas não uma palavra de confronto. O que nós não queremos hoje em dia é uma palavra de confronto, uma palavra para dizer que nós estamos errados, temos que consertar. Não queremos mais essa palavra. A Bíblia diz em 2 Timóteo 4 que nós faríamos palavras, menções e fábulas para nós mesmos. E o Jesus está voltando. E o que nós precisamos é uma palavra de confronto. É uma palavra que vai mudar o nosso caráter, a nossa vida, que vai transformar a nossa vida. É essa palavra que nós precisamos. Agora, se nós precisamos dessa palavra, e o mundo? Que palavra que o mundo precisa? Se nós conversarmos com um empresário, um homem que tem dinheiro, não tem como eu pregar sobre prosperidade para ele. Não tem como eu falar que Deus vai mudar o casamento dele. Não tem como. Para algumas pessoas nós temos que pregar que há céu ou inferno. Que se a pessoa não entregar a sua vida para Jesus, no juízo final ela vai ficar. E ela vai acabar indo para onde? Para o lago de fogo, o inferno. Tem outras pessoas que não, que Jesus, ele trabalha tanto na pessoa, mas tanto na pessoa, que Jesus acaba curando a pessoa. Mas como trabalhar tanto? Tem pessoas que para receber a cura precisa liberar perdão. Nós temos que entender o evangelho que pregamos. Os soldados mentiram. Até o dia de hoje, os judeus acham que roubaram o corpo de Jesus, estão esperando o Messias. Quantas mentiras, às vezes, nós escutamos por aí, quantas ministrações nós escutamos por aí, Jesus vai voltar e essas ministrações ficam em nossas vidas. O que Deus quer é que nós lemos a palavra. O que Deus quer é que nós pegamos conselhos das pessoas anciões, mas preparado e baseado na palavra. O que o Senhor quer não é fábulas. O que o Senhor não quer é ver um povo que diz que está curado, mas por dentro está como um sepulcro caiado, vazio de si mesmo. O que o Senhor quer é homens e mulheres aqui, instruídos na palavra do Senhor. O que o Senhor quer é profetas convictos daquilo que está entregando ou daquilo que está falando diante ao Senhor. Nós vemos que há um povo, o povo do Senhor, ele está inchando, ele não está crescendo. Por quê? Porque a Bíblia deixa claro. Quando falarem Jesus está ali, não saia do lugar que o Senhor te colocou. Nós não estamos mais indo atrás de Jesus, nós estamos indo atrás de outras coisas, mas não de Jesus. E o que o Senhor nos chama nessa tarde é para que a gente venha ir atrás dele, buscar ele, a tua palavra. Nós precisamos orar mais, jejuar mais, fazer a obra, ter intimidade com o Senhor, ter discernimento, sabedoria. Discernimento e sabedoria dos Espíritos também, que a Bíblia diz que nós temos que ter, irmão. Nós temos que ter discernimento. A Bíblia fala assim que as árvores do Senhor, elas mostram os seus frutos, e os seus frutos sempre são bons. Nessa tarde eu quero deixar para você, não faça igual esses soldados. Os soldados sabiam que tinham levado o corpo de Jesus, mas não foram os discípulos. Os soldados sabiam que algo sobrenatural tinha acontecido naquele lugar, mas eles preferiram o dinheiro. A Bíblia diz que a raiz de todo mal é o dinheiro. Não deixe que nada, vou falar de novo, como eu disse na outra mensagem, nada venha comprar aquilo que Deus te deu. Os homens viram Pedro fazendo aqueles milagres e chegaram em Pedro e falaram: Pedro, quanto que é? Aí Pedro falou: o Espírito Santo de Deus ninguém compra. E aquilo que Deus colocou dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, dele, ninguém compra. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra, Mateus 28:11. Medite nessa palavra. Jesus ressuscitou. Quem levou aqui o corpo de Jesus não foram os discípulos. Ele subiu ao céu.
está preparando morada para mim e para você. E Ele nos aguarda. Leia a palavra, ministre a palavra. Seja um pregador dela, mas um pregador verdadeiro. E não venha se corromper nos dias de hoje. Porque assim Deus vai te abençoar. Deus vai mudar a tua história e prosperar os seus caminhos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o teu ministério. E fique com essa palavra, em nome de Jesus.